passado foi falado como descobrir se você conhece o básico do Evangelho. Quem perdeu, por favor, veja essa mensagem. Veja essa mensagem, não deixe de ver, né? Quem perdeu. É muito importante essa mensagem. Aí tem aqui a finalização, para a gente relembrar, né? Sinais da redenção. Não adianta a gente falar de boa notícia, que Deus é bondoso, Deus ama, Deus perdoa, Deus é misericordioso, sem falar do juízo de Deus. Se a gente deixa de falar que haverá um juízo, que haverá uma punição eterna, um castigo eterno, porque a lei de Deus condena, mas Deus providenciou a justiça no seu Filho Jesus. Se a gente deixar de falar, a gente está menosprezando o que Jesus fez na cruz. A gente está desfazendo, a gente está diminuindo, a gente está ou então zerando todo o sacrifício de Jesus. Aprendemos também que quando se fala de expulsão de demônios, a gente deve lembrar de que os demônios, eles são acusadores, os anjos caídos são acusadores, eles sabem que a gente deve a lei de Deus. Eles sabem que a lei de Deus é para nossa condenação eterna, porque não era para nossa condenação eterna, é porque a gente desobedece. Porém, Cristo cancelou a nossa dívida, cravando na cruz toda a lista de punição que a lei nos remetia, e envergonhou e desarmou todas as potestades, principados, dominadores do reino das trevas. Então, se a gente fala em expulsão de demônios, a gente tem que remeter ao cancelamento da nossa dívida, e não há mais acusação. Lembre que a palavra diabo significa acusador. Satanás é muito utilizado no Antigo Testamento, que significa opositor. Mas no Novo Testamento é usada a palavra diabo. Diabo significa acusador, aquele que acusa, né? Tem um texto que fala aquele que acusa dia e noite os salvos em Jesus. Então não há mais acusação. E a gente também não pode falar de cura sem falar da ressurreição. Se falamos em cura, se oramos pela cura, a gente tem que se lembrar do milagre da ressurreição. Deus tem poder sobre a matéria, Deus tem poder sobre o físico, Deus tem poder sobre o orgânico. Então a cura é uma amostra grátis do que Deus fará, do que Deus já fez com o seu Filho ressuscitando e o que fará conosco. Mas falar de cura também tem que falar de arrependimento dos pecados. Por quê? A gente sofre, a gente adoece, a gente morre por causa do pecado. Do pecado que originou-se. A gente perdeu acesso à árvore da vida, porque se Deus permitisse que a gente comesse eternamente da árvore da vida, a gente seria eterno demônio, pecador eterno. Já pensou que desgraça? Foi preciso então a obra de Jesus, a cruz, e vai ser necessária a nossa ressurreição. E se tivermos o privilégio, a pechada, né, de pegarmos o arrebatamento, aí a gente já vai ser transformados pelo Senhor. Então, a morte se tornou realidade por causa do pecado, a doença por causa do pecado. Fomos privados momentaneamente da árvore da vida. A árvore da vida era uma árvore que ficava no meio do jardim, onde a humanidade que se desenvolvesse iria de certo tempo comer da árvore. Mas essa árvore foi tirada. Eu vejo isso como graça de Deus, para que a gente não seja eternamente rebelde contra Deus. Então o texto diz, que a gente leu: bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ou seja, a gente terá acesso novamente à árvore da vida. Olha que notícia excelente, excelente notícia para nós, a gente não pode se esquecer. E hoje o tema é: nunca vimos nada igual. Eu sou péssimo para tema, né? Já viram que eu sou péssimo. Já coloquei vários temas malucos aqui, mas o tema é: nunca vimos nada igual. Abre a tua Bíblia em Marcos capítulo 2, verso 1 a 12. Marcos capítulo 2, Evangelho de Marcos, do verso 1 a 12. Daqui eu estou vendo a Bíblia nova do Diogo, né? Parabéns. Uma Bíblia com capa de veludo, com a lateral toda prateada. Muito bom, Diogo. Parabéns. Muito bom. Marcos capítulo 2,
verso 1 a 12. Abre aí o seu aplicativo, vou dar um tempinho para você. Capítulo 2 do Evangelho de Marcos, acho que já deu para abrir. Diz assim: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Não havia lugar nem do lado de fora da porta, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei estavam ali sentados e pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam estas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Ou, nunca vimos nada assim. Nunca vimos uma coisa dessa. O que a gente aprende com esse texto? O que a gente aprende com esse texto? Havia um homem enfermo. O texto falou que amigos de um homem, Jesus estava dentro de uma casa. As casas não eram tão grandes assim naquela época. Como estava sem acesso a Jesus no interior da casa, eles abriram o teto da casa e desceram um homem paralítico de maca diante de Jesus. E Jesus fala: vocês têm muita fé, por causa da fé de vocês, eu vou fazer alguma coisa. Então enfermidade mais fé gera cura, gera. Enfermidade mais fé gera cura. Porém, enfermidade mais fé gera perdão de pecados. O que Jesus falou logo de cara para o paralítico? Seus pecados estão perdoados. Ao invés de Jesus falar assim, levante-te e anda primeiro, a primeira coisa que Jesus fala para o paralítico é: os seus pecados estão perdoados. E Jesus fala: eu mostrarei que o Filho tem autoridade na terra para perdoar pecados e para curar um paralítico. Por que Jesus, então, logo de cara, ele não vai lá ele vai na raiz e não na causa? Ou melhor, e não no efeito. Ele vai na causa e não no efeito. O efeito é a paralisia. O efeito é a enfermidade. Aí Jesus, quando descem um homem diante dele, ao invés dele ir no efeito, que é a paralisia, que é a doença,
ele mexe na causa. Filho, perdoados estão os teus pecados. Vamos lá. O que a gente aprende? A primeira coisa: receber o perdão de Deus é a prioridade. Receber o perdão de Deus é a prioridade. Eu falei aqui, falei na mensagem do domingo passado, que o pecado é a causa de todas as nossas dores e doenças, porque nós perdemos o acesso à árvore da vida. Gênesis capítulo 3 diz que Deus expulsou o ser humano do acesso à árvore da vida e colocou querubins com espada flamejante, impedindo o acesso à árvore da vida. Ou seja, não poderiam mais retornar para comer da árvore e permanecerem eternos. Então, o que a gente aprende com esse texto de Marcos 2? A palavra de Cristo foi para desviar os pensamentos da doença que era o efeito do mal que atingiu a humanidade e levá-los, a todos os presentes naquela casa, ao pecado, que é a raiz de todos os males, que é a raiz de todo o sofrimento humano, a levá-lo à causa, para que o povo que estava ouvindo Jesus se preocupasse mais em receber o perdão de Deus do que se preocupar com as coisas que são secundárias. E daí a gente aprende que a cura é um subnível no reino de Deus. O que é subnível? Hierarquicamente inferior. O mais importante que é a cura é a nossa salvação em Jesus. É a nossa redenção em Jesus. A recuperação da doença é uma misericórdia. É uma misericórdia de Deus quando o caminho é aberto pelo perdão dos pecados. O primeiro caminho a ser aberto na minha e na sua vida é o caminho do perdão dos nossos pecados. O Evangelho está nos ensinando, em Marcos no capítulo 2, também em Marcos no capítulo 1, que é necessário ir à causa, antes da gente tratar dos efeitos. O perdão dos pecados atinge a raiz de todas as doenças e de todo o nosso sofrimento. E daí a gente entende, a gente aprende que o perdão dos pecados resgatará o meu e o seu acesso à árvore da vida. A árvore da vida deve ser de todo cristão, o sonho de consumo. O sonho de consumo. Eu queria convidar você para abrir Apocalipse, no capítulo 22, do verso 1 ao 7. Acompanhe comigo aí. Árvore da vida. Por que fala-se tão pouco da árvore da vida? Sabia que com a árvore da vida você não vai precisar fazer botox? Né? Não vai ter pediatra. O Wagner vai ter que arrumar outra coisa para fazer. Né? Não vai precisar de psicólogo. Lu e Alessandra vão ter que se virar para fazer outra coisa. O Senhor vai dar para vocês, obviamente, claro, né? Claro. Árvore da vida. Veja bem, gente. Ah, meu Deus, eu vou fazer um quadro da árvore da vida para eu lembrar dela. Não posso esquecer da árvore da vida. Oi? Pode, por favor, vá. Perdão dos pecados que você fala que deve
negado o acesso à árvore da vida. É o pecado primitivo. Isso aí. O pecado primitivo, a gente carrega ele conosco. Nasce com ele. A gente já nasce com ele, né? Desde bebê. A gente já E aí perdeu esse acesso. perde esse acesso. Por isso que a gente precisa de arrependimento. Isabela, Fernando e Júlia aprenderam no cursinho nosso que ouve-se o Evangelho, depois a gente crê e se arrepende. Arrependimento é isso aqui, ó. Ao invés de eu me rebelar contra Deus e não confiar na palavra dele e achar que eu sou competidor com Deus para definir o que é bem e o que é o mal, eu dou meia volta e volto para Deus. Arrependimento. Todos nós precisamos de arrependimento, né? Por isso que o Evangelho de Marcos começa no capítulo 1, arrependei-vos. Por isso que João Batista é o que prepara o caminho, arrependei-vos, né? Todos nós precisamos, né? Muito boa pergunta, Wagner, obrigado. Então vamos lá, todo mundo achou aí? Apocalipse 22, do 1 ao 7. Olha que coisa sensacional. Então o anjo, quem está escrevendo é João, me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Do Cordeiro é Jesus, tá? É uma metáfora, no sentido figurado de Jesus, porque ele foi morto por nós, na semelhança do Cordeiro que morria lá no Antigo Testamento. Verso 2: e passava no meio da rua principal, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão, verão o seu rosto, e seu nome estará escrito na testa de cada um. Não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Olha só, reinarão para todo o sempre. Então o anjo me disse, ou seja, vai ter serviço, né? Vai ter tarefa. Reinar é uma atividade, é uma tarefa, reinar com Cristo. Olha o verso 6. Olha o verso 6. Então o anjo me disse: tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada neste livro. Gente, que coisa sensacional. Lembre-se que quando Jesus disse, perdoados estão os seus pecados, os religiosos disseram, quem é este para perdoar pecado? E Jesus fala, o que é mais fácil dizer? Perdoar sejam os seus pecados, ou levante-se e anda? Eu vou fazer o seguinte, eu faço os dois. Eu perdoo pecados e eu curo. Então, o texto diz que o povo que estava naquela casa disse assim, nunca vimos coisa assim. Eu e você que estamos caminhando rumo ao resgate do acesso à árvore da vida, vai chegar um dia que eu e você estaremos diante dessa árvore, diante do trono de Deus. O texto disse que a gente vai ver, que a gente verá face a face o rosto de Deus. O trono de Deus, do Cordeiro, estará naquele local. Nós o adoraremos. E aí vai acontecer assim com a gente, ó. Nunca vimos nada igual. Entenderam agora o que foi do tema? Nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. A gente já tem relances. Vê pessoas sendo batizadas, né?
É um milagre de Deus. Milagre de Deus. Ver cristãos louvando a Deus numa praia pela manhã, bem cedinho, é um milagre de Deus. Ver pessoas se convertendo é milagre de Deus. Ver pessoas sendo curadas é milagre de Deus. Mas o que Deus está preparando para mim e para você é para a gente ficar embasbacado. Então, nunca vimos nada igual. A pergunta é: você vai estar lá? Você está vivendo uma vida admirado com o que Jesus está fazendo na vida dos outros e na sua vida? Tem acontecido coisas na sua vida onde você já começou a ver relances, vislumbres do que de fato acontecerá na eternidade? Perdoados estão os teus pecados? Você obedece às palavras da profecia desse livro, conforme a gente leu aqui agora? Nunca vimos nada igual. Vemos vislumbres agora, mas ficaremos perplexos com o que nos aguarda no futuro. Então, para finalizar, se você precisa de algo de Deus, de uma intervenção divina na sua vida, perdoados estão os teus pecados. Busque primeiro o perdão de Deus. É a primeira coisa que você precisa buscar. A gente falou de cura, mas a gente precisa de cura, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de emprego, a gente quer subir na carreira, a gente quer mais pacientes, a gente quer trocar de carro, a gente quer uma família edificada sobre a rocha que é Cristo, a gente quer casamento, a gente quer amizade, a gente quer um governo, a gente quer uma opção de coisa. Soma tudo isso a cura. Mas o que Jesus tem para nós é o seguinte: eu estou disponível para perdoar os seus pecados. Porque se você está sofrendo de alguma maneira, é por causa do pecado que está no mundo. É por causa do pecado que gira dentro do nosso coração, no coração de terceiros, e quando a gente não peca, outro peca. A gente vive o tempo todo imerso no mundo de pecado. O que você quer de Jesus para você? Qual é o pedido que você tem para fazer de Jesus? A primeira coisa que a gente aprende aqui no Evangelho é que, primeiro, você precisa se preocupar com o perdão dos seus pecados. Jesus está ensinando aquele povo que estava dentro da casa a confessar seus pecados, a se arrependerem. Ao invés de ficar preocupado com o efeito da queda, cure a raiz, mata o mal pela raiz, vai até Jesus. Ele estava ali. Quando ele fala perdoados estão os teus pecados, Jesus nem tinha ido para a cruz. Porém, é muito comum falar em avanço, né? Em avanço, Jesus perdoou os pecados daquelas pessoas, daquele paralítico e de quem mais quisesse e acreditasse que ele era o Deus que perdoa pecados. Então a gente vai encerrar assim essa pregação, dessa forma. Antes de pedir qualquer coisa para Deus, a gente precisa pedir as coisas para Deus por causa do efeito do pecado. Senão a gente não ia pedir nada para Deus, né? Nada para Deus. A gente passa sufoco por causa dos efeitos do pecado. A instabilidade no mundo, a instabilidade social, política e econômica é efeito do pecado. Mas busque o perdão dos seus pecados. Confessemos os nossos pecados e nos voltemos para a cruz de Jesus, para a obra redentora de Jesus.
a gente corre um risco de esquecer do que Jesus fez e desprezar a obra de Cristo e pensar só neste mundo e desprezar a árvore da vida que nos aguarda, desprezar, não viver uma vida aguardando o dia em que a gente verá Jesus face a face, a habitação dele no meio do povo. Eu queria te convidar a curvar a sua cabeça nesse momento, a gente vai orar. Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Grande lição no capítulo 2 de Marcos. Antes, vá à raiz, vai à causa. Talvez seja um pecado de uma pessoa, de um amigo seu. Talvez seja o pecado do seu chefe, talvez seja o pecado do seu familiar. Talvez seja o pecado do seu filho, talvez seja o pecado do seu político, ou do político que você não goste. Perdoados são os teus pecados. Você e eu precisamos ir à causa, raiz, para entender que o mundo jaz no maligno, as pessoas sofrem, porque o mundo está lotado de ações pecaminosas. Eu me lembro quando eu estava fazendo direito, numa disciplina de direito civil, eu perguntei assim para um professor, já está cheio de advogado, e o Brasil tem muito advogado, e a gente está estudando esse negócio aí não vai ter nem mais vaga para trabalhar. Ele falou assim, eu não esqueço disso. É tanta interação humana conflitante que o que mais tem são causas de uns contra os outros devido às interações. Nunca vai acabar, só vai aumentar. E Jesus disse que essas coisas iriam aumentar, o amor iria se esfriar, mas o Senhor nos chama: olhe para a causa raiz, o pecado. Olhe para o pecado, abandone o seu pecado de estimação, volte, se arrependa, olhe para Jesus, confie na palavra de Jesus. Os primeiros humanos perderam a eternidade, a árvore da vida, porque eles que confiaram na palavra de Satanás, e eles queriam inclusive viver posteriormente, conhecer o bem e o mal por si mesmo, e ser igual a Deus. Por isso foi tirado o acesso da árvore da vida. E nosso coração é a mesma coisa, a gente não quer dar ouvido à palavra que sai da boca de Deus. Aí a gente aprende com Jesus: nem só do pão vive o homem, nem só da cura vive o homem, nem só do dinheiro vive o homem, nem só do carro vive o homem, nem só da casa vive o homem, nem só da conta bancária adotada vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de amores vive um homem e uma mulher, nem só de romances vive um homem e uma mulher, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Confesse seus pecados, converse com o Senhor nesse momento, a gente vai orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, por nos ensinar. Obrigado por nos ensinar a prioridade, Senhor. Obrigado por nos ensinar a viver esse mundo. Obrigado, Senhor, para nos mostrar a causa raiz. Obrigado por nos ensinar a valorizar a causa raiz, e não o efeito, Senhor. Valorizar a cura da causa raiz e não o efeito, Senhor. Por favor, que o Teu Espírito Santo fale no coração do Teu povo, a partir no coração de todos nós, de que a gente não deve olhar primeiro para os efeitos. Eu sei que o Senhor cura, sabemos que o Senhor dá emprego, sabemos que o Senhor dá casa, sabemos que o Senhor dá comida e bebida, sabemos que o Senhor dá roupa, sabemos que o Senhor dá romances,
Sabemos que o Senhor abençoa em todas as áreas da nossa vida, mas, Senhor, não permita que a gente foque no efeito, mas que a gente vá à causa. A causa é o pecado. Então sabemos que o pecado tingiu esse mundo, Senhor. Vamos para Cristo, que o Teu Espírito Santo nos mostre Cristo, o Cristo crucificado por nós, que o Teu Espírito Santo nos mostre o Cristo ressurreto, que o Teu Espírito Santo nos mostre o Cristo no trono, no céu, na eternidade, na Nova Jerusalém, que o Teu Espírito Santo nos mostre a árvore da vida. Por favor, Senhor, que esse seja o nosso foco. Nós oramos, nós agradecemos ao Senhor pelo Evangelho tão lindo que é. Eu estou fascinado pelo Teu Evangelho, estou fascinado pela Tua boa notícia, estou fascinado pelo Teu poder e Tua majestade, Senhor. Estou fascinado pela Tua bondade, pelo Teu perdão. Muito obrigado, Senhor. Converta nosso coração. E se tiver que haver arrependimento, Senhor, que o Teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus que está para vir. Muito obrigado, é o que nós oramos em nome de Jesus. Nesse momento a gente vai cear o Senhor. Se você faz parte da Igreja de Jesus, participe da ceia conosco. Se você desejar, eu queria pedir para o Iago, você serve a ceia para nós? Você pode fazer esse favor? A gente vai louvar o Senhor enquanto isso, e depois a gente vai cear o Senhor. Vamos ficar de pé, igreja? Participar da sua